Neste conteúdo, já vou deixar bem claro que não sou a favor a pessoas comprar, as pessoas fazerem dívidas e dar calote nas empresas, esperar um determinado período, um determinado tempo para que essa dívida perca seu direito, certo? Se você deve, você tem que pagar. É lei, é sua obrigação. Mas aqui também vou trazer algumas informações que talvez você desconhece, alguns direitos do consumidor que talvez você não saiba. E eu sugiro que você acompanhe esse vídeo atentamente, certo? Porque as informações contidas neles são muito importantes para você, consumidor, né? Olha só. Eu estou no site da advocacia, um site de advogados, certo? Que traz aí um texto muito importante, que é o site Jus Brasil, certo? Olha, prazo de prescrição de cada tipo de dívida. Todas as dívidas têm um prazo para descrever, caducar, certo? Por mero desconhecimento e também em virtude de que essas informações não aparecem regularmente na mídia, claro, porque os anunciantes, muitos deles, grandes bancos e financeiras, não têm qualquer interesse nisso, de colocar na mídia direitos do consumidor, né? A maioria dos consumidores brasileiros não sabe sequer cada tipo de dívida tem um prazo determinado para prescrever ou, melhor dizendo, caducar. Esse prazo é previsto em lei, no Código Civil. Desse modo, milhões de brasileiros acabam sofrendo ações ilegais de cobranças, que são possíveis de pedidos de indenizações por danos morais. Tem dificuldades na obtenção de emprego, fica negativado nos serviços de proteções a crédito ou, em sua nova modalidade, a restrição interna, um tremendo drible na lei pelos bancos, já que no Código de Defesa do Consumidor prevê que o nome do consumidor pode ficar, no máximo, 5 anos negativado. E com essa prática, prorroga-se os efeitos das restrições, entre outros transtornos. Acontece, porém, que, na maioria desses problemas, podem ser evitados tomando-se as medidas necessárias e conhecendo-se a lei, pois cada tipo de dívida tem um prazo máximo para que o credor efetue a cobrança e, passando esse prazo, nem judicialmente pode mais ser cobrado, certo? Todas as dívidas têm um prazo para descrição definido por lei. O Código Civil determina os prazos abaixo no máximo para que um devedor seja acionado. Porém, quando um credor entra com uma cobrança judicial, ela não prescreve mais, mesmo que o processo demore mais que o prazo de prescrição. Caso o credor não efetue cobrança judicial da dívida, talvez por considerar que não compense por alguma razão, dentro dos prazos abaixo, a mesma fica prescrita por lei. Então, vamos ver alguns prazos aqui. Então, o que acontece? Quando a dívida é transformada em uma ação judicial, essa dívida não prescreve. Por quê? Porque ela já está sendo ajuizada, certo? Agora, quando a empresa fica apenas fazendo cobrança pelo telefone
e não se manifesta em uma ação judicial, essa dívida tem sim tempo de prescrição, de caducar, certo? Olha só, 30 anos o FGTS, 10 anos de contribuição previdenciária, 10 anos uma conta telefônica, 10 anos energia elétrica, 10 anos água, 10 anos dívida diversas, não mencionada nesta lista, 5 anos imposto de renda e impostos federais diversos, 5 anos IPVA após a notificação de cobrança, 5 anos IPTU, ITBI, Imposto de Transferência de Bens e Imóveis, 5 anos boleto bancários, 5 anos cartões de crédito, 5 anos convênios médicos, 5 anos limite de cheque especial, 3 anos aluguéis, 3 anos nota promissória, 3 anos empréstimos bancários, 3 anos letra de câmbio, 1 ano hospedagem em hotel e pousadas, 1 ano seguros, 6 meses cheques. Cuidado com cobrança de cheques. Estes possuem formas de cobrança judiciais, mesmo fora do prazo normal de prescrição. O credor pode impetrar uma ação monetária ou ação de cobrança. Na ação de cobrança, não se consegue a penhora de bens do devedor. Já na ação monetária, caso o devedor não dê entrada em sua defesa rapidamente, o processo torna-se uma execução judicial e os seus bens podem ser penhorados. Muito embora haja vasta jurisprudência indeferido tais procedimentos, mas, de todo modo, é prudente tomar muito cuidado com cheques devolvidos em mãos de terceiros. Execuções de prazo de 10 anos. Há alguns anos, um rapaz se viu desempregado e parou de pagar o saldo de uma fatura de cartão de crédito. Aqui é uma história e um exemplo, certo? O tempo passou. Quando tinha uma dívida prestes a prescrever, poucos meses faltando para completar 5 anos, previsto por lei, no caso de caducar, ele entrou em contato com a administradora do seu cartão e tentou negociar o valor da dívida para saldá-la, recebendo a informação de que a mesma estava em valor muito alto do que jamais poderia imaginar ou até mesmo pagá-la. Ele argumentou que o funcionário da operadora, que em alguns meses a dívida iria prescrever, ele conhecia a lei e recebeu a informação de que o seu nome seria mandado novamente para negativação e ele ficaria mais 5 anos com o nome sujo. Abro aspas. A lei não permite que se possa negativar o nome de alguém mais de uma vez pela mesma dívida. Fecho aspas. A lei, além de não poder negativar-se o nome de alguém por mais uma vez pelo mesmo fato gerador, a dívida original. No momento em que a dívida prescreve, o nome do consumidor deve ser retirado dos serviços de proteção ao crédito de forma automática. Abro aspas. Uma dívida prescrita, cuja a obrigação de pagamento cessa por razões, não pode continuar a provocar efeitos sobre um consumidor, desobrigando a pagá-la. Desse modo, esse consumidor não pode continuar a ter restrições em seu nome, em virtude de que o fato gerador da restrição, a dívida, perdeu a sua força. Fecho aspas. Abro aspas. Caso o devedor não exclui
o nome do devedor no débito prescrito, aquele deve entrar em uma ação judicial especial civil. Fecho aspas. Uma prática muito comum atualmente é, abro aspas, venda de dívidas prescritas, fecho aspas, de uma empresa, bancos, lojas e etc., para escritórios de cobrança, mediante o pagamento de comissões por recuperação destas dívidas. Esses escritórios podem, sim, cobrar essas dívidas prescritas. Cabe ao consumidor decidir se vai pagá-las ou não, estudando o valor, prazos para esses pagamentos e etc. O problema está na forma como esses escritórios fazem esse tipo de cobrança. Ligações insistentes, mal criadas, nos horários mais descabidos, ligações para celulares, para o empregado da pessoa, para o emprego da pessoa, infelizmente são habituais. As cobranças são feitas de forma verbal, nunca documentada, em um procedimento para que não gere provas contra a empresa. Mesmo quando há tentativa de acordo, tudo é feito sem documentos. Além dessa ausência de documentos, o procedimento desses escritórios de cobrança, com procedimentos agressivos, muitas vezes, em seu próprio trabalho, expõe ao consumidor a situações constrangedoras, ainda mais por ser cobrança de uma dívida que ele está desobrigado a pagar. Paga se quiser. O que fere o Código de Defesa do Consumidor, como se lê a seguir. Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Caso algum desses procedimentos ocorra e o consumidor perceba-se um constrangimento ou envergonhamento pela ação do escritório de cobrança, ele deve fazer um boletim de ocorrência, arrolar testemunhas e, em seguida, entrar com uma ação por danos morais contra essa empresa. Tais ações, atualmente, têm recebido vereditos a cerca de 15 vezes o valor da dívida original a ser recebido pelo consumidor ofendido. Uma forma de obter provas de quem tem conhecimento durante a cobrança, de ter acontecido durante a cobrança, que tem sido usada por muitos consumidores, é gravar esta conversa. A gravação eletrônica feita por um dos interlocutores pode ser usada como prova, mesmo que tenha sido feita sem qualquer autorização. Ou seja, o conhecimento de quem estava na outra ponta da linha. O entendimento foi reafirmado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Caso esteja recebendo constrangimento constante de uma empresa de cobrança, basta gravar a conversa para depois passar aos advogados para que incorporem aos autos. Então está aí, deveres de empresas e deveres do consumidor, certo? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e reafirmando, calote não é coisa boa. Se você compra, você tem que pagar, certo? Mas há direitos sobre tempo de dívidas que caduca, certo? Então está aí alguns exemplos desses prazos dentro da lei. Um grande abraço e até lá.